Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou o Ítalo Luiz e você está no canal da Informática Avançada. E hoje nós vamos voltar, falar sobre computação. Hoje eu vou falar sobre as placas de vídeo da Intel, que até mesmo eu não sabia que existia, né? Vamos falar um pouquinho sobre computação do passado até chegar aos tempos de hoje. Eu não sei se vocês sabiam, né? Até eu fiquei assim muito assim surpreso, né? Mas antigamente a Intel já chegou a fazer placa de vídeo para computador, entendeu? Alguns chips, algumas variações. Não chegou a ser muitas placas, acho que foram algumas em relação a protótipo. E boa parte em relação de outros chips que ela fez, ela colocou um placa-mãe para ter o vídeo basic standard. E também ela fez também em relação a algumas variações de derivações, né? De North Brigade e South Brigade em relação com esses Intel Graphics da vida. E em chipset, porque depende em relação da geração da computação. Porque antigamente a computação funcionava de um jeito, hoje em dia é um pouco diferente, entendeu? Aí a Intel, depois disso, né, que parou com relação a essa coisa de fazer essas placas de vídeo um pouco mais rústicas, né? Não era placa de vídeo em relação bem comum em relação a coisas de mercado. Ela começou a fazer Intel Graphics HD normal, como você conhece, que vem na CPU. Entendeu? Então o processador lá normal tem um processador, é uma pequena partezinha lá, tem uma partezinha para fazer gráficos. Muita gente não sabe, mas depois que evoluiu, né, de saiu esses gráficos integrados na placa-mãe, no chipset, ou até mesmo naquela parte dedicada, né, melhorou bastante. Só uma curiosidade, essa placa de vídeo específica antiga que a Intel fez é lá pro slot AGP, entendeu? Então você já vê que é uma coisa realmente antiga, lá daquelas placas da época de DDR1, aqueles Celeron D, entendeu? Aqueles Core 2 Duo, Core 2 Quad, é dessa geração, porque também tem placa AGP que dava para botar memória DDR1, memória DDR2, depende muito do modelo da placa. Entendeu? Então foi lá para aquela época lá que a Intel fez isso. Entendeu? E eu vou ser bem honesto, falar uma pequena, não somente previsão, mas ia ser interessante se desde aquela época, em vez de a Intel fizesse essas placas totalmente separadas e dedicadas, a gente poderia ter alguns avanços em relação à computação. Primeira coisa, uma coisa que o pessoal comentou muito, uma mesclação entre CPU e GPU no mesmo die, né, no mesmo chip. Entendeu? Como é feito em relação hoje, né, no chip do processador, entendeu? Eu vou ser bem honesto, eu não sei se o chip do processador no slot do socket normal, ele é mais rápido seria em relação ao slot PCI Express mais moderno. Entendeu? Uma coisa muito legal que o pessoal estava comentando um tempo atrás em relação aos canais de informática que eu vi, é o pessoal comentando por que as GPUs não tem um socket igual lá os processadores. Provavelmente isso é coisa de mercado, coisa da AMD e a Nvidia, porque naquela época não era muito comum, né, você fazer isso para processador, porque basicamente o processador era só um chip. Entendeu? E basicamente a placa, que era a carcaça, que gerenciava o resto das coisas só para facilitar a conexão desse chip. Muita gente não sabe, mas antigamente, no mundo da informática, existiam algumas placas-mães específicas, não foram muitas, que já vinham com chip de GPU normal da Nvidia e da AMD soldada na placa-mãe. E lembrando que o pessoal não era muito fã disso não, porque muitas dessas chegaram a dar problema e não tinha como trocar, entendeu? Então se a sua GPU queimasse, que era soldada na placa-mãe, era uma coisa assim muito triste e tinha que mandar para a técnica resolver isso, entendeu? Então, por isso que tem o slot, né, de você trocar a GPU, se a GPU deu pau, você troca e bota outra, né? Uma coisa muito importante, né, que o pessoal não falou, né, que nós tivemos foi uma evolução em relação a chipset controladora, né? Não só a controlar algumas informações de CPU, de GPU, de memória, alocação, que a Intel também evoluiu, mas sobre relação a controladora em relação a essa Intel Graphics HD, né, no processador mais moderno, entendeu? Agora,
a Intel tá indo para um novo segmento, por isso que eu tô comentando isso, o segmento de GPU. Já faz muito tempo, né, que eu tava esperando isso, eu nem sabia que a Intel fazia GPU, descobri aleatoriamente pensando na internet, né, e como as coisas funcionavam antigamente. Eu já tinha visto assim por cima, mas nunca parei assim para estudar, para pesquisar, até porque muita coisa, informação em inglês, né, mesmo em inglês não tem, né, na internet, então você teria que garimpar em coisas muito específicas, entendeu? Lá na underground da internet da computação. Isso dá muito trabalho, né, pra mim poder estudar só por curiosidade. Entendeu? Então eu decidi focar em coisas mais novas, né? Bom, primeira coisa, eu vi a placa lá, né, da Intel sendo desmontada, uns protótipos, achei muito legal, né? Porque os caras da Intel fizeram uma placa, como que eu vou dizer assim, igual com um socket de computador. Achei muito legal essa ideia, entendeu? Mas provavelmente isso vai ficar no protótipo, não vai ser o que vai chegar no pessoal final, e talvez fique alguma coisa em relação para protótipo para os desenvolvedores de hardware e software e para as fabricantes third party que vão fazer aquelas placas de vídeo, Gigabyte, MSI, essas coisas, para fazer algum tipo de, não só de referência, mas para fazer uma coisa mais overclock, overpower, entendeu? Eu cheguei a ver alguns testes do benchmark que ficou bem alto em relação, eu não estava esperando, ficou mais alto do que a 2080 Ti. Eu não sei como é que esses testes foram feitos, foram testes genéricos. Achei uma coisa muito interessante, né? Então, tipo, daqui a 1, 2, 3, se estourando 4 anos, daqui a pouco aí a Intel tá indo lançando placa de vídeo normal para computador. Achei isso muito interessante. Eu não lembro se eu comentei aqui no canal, né, sobre os coprocessadores. Eu tô tão maluco, tem coisa que eu acho muito legal que eu deveria fazer pro canal, que ultimamente eu tô esquecendo de gravar, né. Hoje eu vou falar sobre os coprocessadores, né. São processadores secundários que alguns computadores tinham antigos, entendeu? Você botava lá seu chip principal, eu colocava, você botava tipo um chip secundário na sua placa-mãe, ou era de um chip específico, ou você botava um chip específico parecido com a placa de vídeo do computador. E o que são esses coprocessadores? Basicamente, o processador principal é aquele processador que você tem, e o coprocessador seria equivalente a um processador secundário. Esse processador secundário ele é mais simples, não é igual um processador principal. E, basicamente, ele ajuda em relação a cálculos matemáticos, pelo que eu vi por cima. E a Intel tem uma solução bem específica para servidores, para cientistas da computação. Isso não é uma coisa muito convencional, chamado Intel Xeon Pi. Engraçado que a pronúncia, que a palavra PHI, o pi também tem uma derivação com a palavra em relação ao pi de matemática, até porque esse cálculo matemáticos, achei muito legal esse trocadilho. Isso aí é para apenas o pessoal, né, de computação, engenheiro da computação, provavelmente o pessoal pegou essa referência. Entendeu? Né? Depois, em relação a isso, que eu achei muito legal em relação, é que isso é um processador, tá? Só que a diferença é que ele vem encapsulado num slot de GPU. Provavelmente a Intel fez isso porque botar em slot de GPU é mais fácil do que fazer um novo socket numa placa-mãe para botar um socket de Xeon específico, para botar esse socket específico que eu nem sei quantos pinos tem do Intel Xeon Pi para botar nesse processador secundário para ser usado como coprocessador. E como isso é um mercado não muito convencional, de servidores, workstation, gente que não vai fazer uma coisa, não vai trabalhar com uma coisa tão convencional, né? Foi mais simples colocar no slot de PCI Express da vida e mandar para servidor, que boa parte desses servidores são chamados de servidor Blade, aquele servidor de parede. Entendeu? E esses servidores são muito legais, muito bom para quem trabalha com servidores, porque esses servidores são muito modulares. Você pode botar a placa de vídeo convencional, você pode botar aquelas NVIDIA Tesla que não tem saída de vídeo, que ela é diferente, ela já foi feita geralmente para servidor. E tem uma coisa que o pessoal não fala, ela não se comporta como uma GPU comum. Você pode botar para se comportar como uma GPU comum, mas boa parte desse pessoal coloca aquela NVIDIA Tesla para se comportar uma GPU de cálculos, entendeu? E esse CPU específico da Intel, com essa placa de vídeo NVIDIA Tesla da NVIDIA, eles fazem um casamento perfeito. Uma curiosidade, a AMD tem a mesma coisa em relação ao equivalente à NVIDIA Tesla, que eu não lembro o nome certinho disso, mas faz a mesma coisa e também
Para computação assim mais pesada, umas coisas bem diferenciadas, isso dá uma bela diferença. Hardware bom conta. Só que o que o pessoal não fala é que muito benchmark que o pessoal faz de teste, de coisa mais simples, são bem genéricos. A gente só vai ver em relação à aplicação realmente sendo bem usado é quando uma empresa grande pega para fazer isso, para botar coisa para trabalhar para ela. Porque aí eles têm grana suficiente em caixa para poder bancar a tecnologia para botar usual, né, para eles usarem, entendeu? Até porque esse tipo de tecnologia é caro. Entendeu? Não é qualquer pessoa que vai usar isso. Geralmente vem uma Google, uma Microsoft, uma Dell, uma empresa grande que vai usar isso. Tanto para teste, para desenvolvimento de coisas novas, e tanto para uso final, de vai ser um pouco mais corporativo. Mas isso são coisas assim, o famoso ponto fora da curva, entendeu? Eu vou ser bem honesto, eu queria que a Intel fizesse um coprocessador mais barato para o pessoal convencional, que dependendo de algumas funções, né, com a evolução da computação x86, ia ser interessante você ver usar o Adobe Premiere da vida, entendeu? Um Vegas Pro. E eu vou aproveitar, vou continuar uma coisa mais avançada que eu esqueci de comentar com vocês, né? Eu não lembro se eu comentei isso no canal em relação falando sobre o novo Mac Pro, né, que eu gostei bastante, que tem uma plaquinha chamada Afterburner. Essa placa é uma placa usando FPGA. Para quem não sabe o que é um FPGA, basicamente é um chip que você pode programar para se comportar como alguma coisa, né? A Intel produz chip FPGA muito de boa qualidade. Entendeu? Outras empresas também fazem esse chip. Boa parte desse chip FPGA é de arquitetura ARM. É igual o processador de celular e tablet. Entendeu? Eu gostei do chip FPGA porque, por exemplo, você pode fazer ele para trabalhar igual a qualquer coisa, só você programar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer que ele funcione igual ao Super Nintendo, ele vai funcionar igual ao Super Nintendo, o Mega Drive, mas qualquer coisa. Entendeu? Então isso serve muita coisa para computação antiga, computação mais nova que nós não temos, para você emular alguma coisa para se comportar de algum jeito que você quer. Entendeu? E tá faltando esses chips mais pro mercado mais convencional. Entendeu? Talvez a Intel faça isso, algum tipo de placa convencional com esse Intel FPGA, para você poder botar para melhorar a performance. Como agora a Adobe, a Apple com Final Cut, eles vão começar a dar a patch de update para isso começar a rodar bem no Mac, né? E logo, daqui a um tempo, alguns aplicativos mais convencionais, gráficos vetoriais, aí você soma, né, que na computação convencional a gente não teve uma evolução comum. Os processadores estão estagnados, o que evoluiu bastante foram as GPUs. Se você for classificar a evolução da GPU, teve uma evolução massiva desde da NVIDIA 256, da primeira GPU, até hoje em dia, entendeu? Então nós podemos dizer assim, que em relação à GPU, nós tivemos um avanço pesado em relação à computação. Entendeu? Mas CPU não, o processador não evoluiu. Então seria muito interessante a gente ver, talvez, né, que possa vir no futuro, uma pequena especulação minha, já um processador convencional da Intel com coprocessador já embutido, embarcado. Isso vai ser muito legal para evoluir algumas coisas, algumas aplicações para pessoal convencional vai ser muito boa. Algumas novas placas, alguma coisa assim de FPGA vindo. Algumas novas, talvez até mesmo da Intel, aquela equivalente NVIDIA Tesla para ramos mais convencionais, entendeu? Com processadores talvez um pouco mais baratos, mais simples, né, para evoluir isso. Talvez a gente vemos talvez uma mescla de equivalente a chip, equivalente a NVIDIA Tesla, com coprocessadores junto, vindo embarcado no mesmo chip, né, equivalente em relação a Intel pode fazer isso, a NVIDIA pode fazer isso, né, elas têm capacidade para poder fazer isso, entendeu? Para poder baratear custo e melhorar a relação para o pessoal mais workstation e o pessoal mais convencional, né? Porque eu vou ser bem honesto, pelo que eu vi hoje, não é falta de hardware que a gente está em relação no mercado, a gente está mesmo com falta de software, mas usando essas coisas um pouco mais profissionais, um pouco mais específicas para colocar no mercado um pouco mais convencional, ia ser muito interessante. E agora vamos falar sobre a placa de vídeo da Intel.
Eu não sei como é que isso vai ser impactado na Intel, mas eu acho que a Intel não vai fazer igual a Nvidia faz em relação sobre a divisão, né? A divisão comum, mais de gráfico mais barato, a divisão gaming, entendeu? A divisão workstation, né? Tipo igual a Nvidia quadro e negócio de servidor. Eu acho que a Intel já vai vir com uma placa standard. É só fazer drive que vai funcionar para coisas específicas. Eu acho que a Intel não vai dar esse mole. Eu acho também que daqui a algum tempo a Intel vai começar a entrar nos chips gráficos mais barato. Aqueles laptops antigos que o pessoal não falava que era ruim, que não tinha GPU, né? Eu vejo um futuro a Intel ela deixando os processadores mais eficientes e em vez da Intel Graphics ser separada ser junto do processador, vai ser separada, vai ter um chip muito mais simples, equivalente a esses chips que nós temos a Nvidia AMD hoje para colocar em laptop. Vai ser super eficiente e ele vai realmente trabalhar com uma GPU dedicada muito boa, mas por um custo muito mais barato, porque eu tô vendo que a evolução da computação tá vindo muito rápida, muita coisa acontecendo, só que talvez eles já tenham muita coisa dessa feita, pronta, deixado tudo guardado a sete chaves. Por que eles não lançou isso? Porque algumas coisas exigem time, entendeu? Por exemplo, até mesmo alguns processadores antigos, remarcados, muitas empresas ainda têm isso guardado, eles podem começar a fazer processador mais simples, mas esses processadores mais novos que vão vir, eles vão ter um poder muito interessante, entendeu? Só que tem uma coisa que eu vi que eu não gostei. Geralmente processadores de laptop são diferentes de processadores comuns, convencionais de desktop. Entendeu? A gente não vê muito laptop com processador de convencional, porque esquenta muito. Agora que os processadores estão começando a ficar mais frios, talvez a gente pode ver um ou outro aí que saia isso. Achei interessante, né, a possibilidade, a ideia. Mas acho bem difícil de acontecer, né? Mas isso é apenas umas previsões, uma ideia em relação sobre a computação, né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!